Olá, nono ano! No módulo 34, aquele que estava assim, escuta, reprodução oral, interpretação, nós ouvimos uma narrativa ficcional para compreender e anotar o que nós ouvíamos. E em seguida nós reproduzimos o que havia escutado e interpretado. Nessa aula, nós vamos retomar as anotações e as informações daquela aula para produzir o quê? Uma resenha crítica. Lembra que uma vez nós estudamos e eu falei para vocês que existia dois tipos? Então vamos rever isso também. Sobre o texto que você escutou. E aí você reproduziu, né? Do conto Bárbara, do Murilo Rubião. Antes, porém, nós vamos retomar e nos aprofundar nos conhecimentos sobre o gênero textual resenha. Vamos lá? Existem dois tipos de resenha. A resenha descritiva. Ela é mais técnica, científica. Ela se limita ao resumo das obras dessa natureza, né? Textos técnicos, textos científicos. E ela apresenta juízo. Este se refere apenas à consistência e coerência das ideias e informações. Então, a resenha descritiva, ela presta informações. A crítica, também chamada como opinativa, ela informa sobre valores de beleza, estilo, qualidade de um objeto cultural. Então, de uma peça de teatro, de um filme. Por isso que a gente fala, vou ver a resenha crítica do filme, do livro, né? Com a finalidade de quê? De orientar o leitor. Então, ela vai te orientar, né, sobre aquela obra. Por isso, a opinião do resenhado, ele pode contribuir para o sucesso ou até o fracasso daquela obra. A resenha crítica é um formato de trabalho que nos acompanhará desde o nono ano até os últimos graus de formação acadêmica. Ela é um ótimo instrumento e pode ser usado por nós tanto para leitura como para escrita. Muitas vezes, quando queremos dar uma visão geral de um livro antes de lê-lo por completo, ou até mesmo para não precisar ler sem julgamento, buscamos por resenhas na internet e elas são muito úteis. Mas a resenha crítica pode ser também um método de avaliação e quando é solicitada, muitas vezes surgem dúvidas. A resenha crítica é um trabalho profundo e tem característica analítica, interpretativa de um texto, livro ou mesmo um capítulo específico. Ela é muito mais do que um mero resumo informativo. E ela deve trazer ideias e referências complementares, além de, obviamente, a crítica em si. Quem está resenhando e escrevendo a crítica deve ter a capacidade de relacionar o texto com outros autores. Textos, ideias sobre o mesmo tema, de forma bem direta e sem rodeios, explorando o que foi lido e as críticas elencadas. Para tanto, deve ser feita uma leitura bem atenta e profunda do texto, antes de partir para a escrita da resenha. O ideal é que, se você tiver que fazer uma resenha, você utilize um fichamento ou um mapa mental como suporte no processo de resenha. Nós vamos nos aprofundar, pessoal, na resenha crítica. E quando você faz uma resenha crítica de uma obra literária, por exemplo, se você estivesse fazendo do Triste Fim de Policarpo Quaresma, por exemplo, o que ela contém? Ela contém a descrição em geral, apresentando as informações básicas como o título, o autor, a editora, a data de publicação. E às vezes também inserem outras informações como o autor, os dados biográficos básicos, né? As obras, as influências, o ilustrador, tradutor, tipo de capa, o resumo, uma ou várias características especiais da obra, que podem estar relacionadas ao enredo, as personagens, a linguagem, as ilustrações e a tradução. A opinião, que deve ser justificada com argumentos consistentes.
E nesses argumentos pode apresentar aspectos tanto positivos da obra quanto negativos, porém tem que justificar. E relacionar com alguma das características relevantes da obra. Outras características também da resenha crítica é que ela pode ser escrita em primeira ou em terceira pessoa, a linguagem pode ser mais ou menos formal, de acordo com o público-alvo que você quer atingir com aquela resenha crítica, e é curta, é um texto curto, é livre e o autor define o que colocar no início e no final. Agora é a hora da atividade oral e de leitura. Nós faremos a leitura de 3 textos de 2 obras distintas e vamos responder as questões na sequência. Então, a primeira é uma sinopse original encontrada no próprio livro, de 3 novelas femininas de Stefan Zweig. Exigente, irrequieto, fértil e criativo, Stefan Zweig dedicou-se a gêneros literários diversos. Escreveu poemas e romances, novelas e ensaios, dramas, teatrais e biografias. As obras de ficção aqui reunidas se destacam pela intensidade dos enredos, o desespero diante de situações limite, o amor como tormento. E, claro, pela tentativa de desvendar a alma feminina, tão cara a Zweig. Medo, publicada há mais de um século, converteu-se num dos clássicos do autor, marco inicial de um ciclo sobre os abismos do amor. Carta de uma desconhecida, outro sucesso traduzido para dezenas de idiomas, traz o improvável enredo de romantismo às avessas, em que o amor é quase uma maldição, e 24 horas, na vida de uma mulher, classificada por Freud como uma obra-prima, é uma das histórias mais perturbadoras de Zweig. Um habilidoso jogo de espelhos que celebra a desordem e aborda com naturalidade e sem tabus os impulsos femininos. Selecionada sob supervisão de Alberto Dines, jornalista e biógrafo de Zweig, as novelas contam também com textos adicionais em que ele comenta as circunstâncias em que foram produzidas, a recepção do público e adaptações para cinema e TV. 3 novelas femininas, 3 marcos, 3 mulheres inesquecíveis. Então, aqui no rodapé, vocês podem ver que existe o título, o ano de publicação, nome do autor, editora, quantas páginas contém o livro, que é 173 páginas, e o gênero, que é suspense psicológico, drama, novela. No texto 1, então, nós lemos uma sinopse, e agora no texto 2 nós vamos ler uma resenha crítica, publicada em jornal impresso de circulação nacional. 3 novelas femininas. Autor de Brasil, Um País do Futuro, título que se tornou espécie de epíteto nacional de Stefan Zweig. Percorreu diversos gêneros literários e obteve enorme sucesso de público, sendo considerado o escritor mais traduzido do mundo entre as décadas de 20 e 30. Voltadas para a angústia, medo, o amor incondicional em Carta de uma Desconhecida e Vício em 24 horas na vida de uma mulher, as narrativas da coletânea privilegiam a ótica feminina, buscando a compreender a intimidade da mulher. O sentimento dos personagens tornam-se obsessões nas mãos do autor austríaco, que rapidamente captura o leitor nessas novelas. 3 exemplos notáveis de sua produção literária. Com ótimas traduções e páginas explicativas de Alberto Dines, grande especialista em Zweig, a edição faz jus ao escritor, cujo suicídio no exílio em Petrópolis, por vezes, desperta mais atenção do que sua imensa obra. Então, quem escreveu foi Mariana Lembusch-Willer, o autor foi Stefan Zweig, tradução de Adriana Lisboa e Raquel Abda Samara, editora Zar. Quanto custa o número de páginas, quanto custa o e-book e a avaliação ótima. Texto 3 é uma resenha que foi publicada em jornal impresso de circulação nacional. O Sexto Continente. Afinal, o que importa se a resenha é curta ou é longa? Em tom acadêmico ou coloquial, refinada ou jocosa? Sua função é uma só:
Muito simples convencer ou persuadir o leitor. Para que não reste dúvida sobre a avaliação de O Sexto de Dissuadir Continente, não eloquente, há melhor argumento que um incisivo. Leiam. Aí está a menor e a mais eloquente resenha da face da Terra. 5 letras e um ponto de exclamação. Leiam. Porque é um livro inventivo e divertido, sobre a estupidez humana, porque raramente estiveram tão afinados nonsense e o humor negro europeu. O livro de Daniel Pennac traz 2 narrativas imperdíveis. Na primeira, antigo doente dos hospitais de Paris, plantonistas de um pronto-socorro tentam salvar um paciente que troca de patologia a cada instante. Na segunda, o Sexto Patologia desfaz uma bizarra e patafísica do sistema corporativo, desfaz uma bizarra família de fabricantes de sabão. Dito assim, não parecem fora do comum, mas as sátiras de Pennac estão muitos degraus acima da média. Luiz Braz, autor Daniel Pennac, tradução Carlos Nougui, editora Rocco, custa R$ 24,00, de 160 páginas, e R$ 15,50 o e-book. Avaliação também ótima. Muito obrigada pela participação. Todos os exercícios deste módulo serão feitos em nossa aula de correção de exercícios. Então não esqueçam de participar e atualizar as apostilas, ok? Um beijo carinhoso e até!